Vamos dar início à nossa reunião, pedindo aos companheiros, boa tarde, pedindo aos companheiros que estão no celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante a nossa reunião. Vamos ler então a paginazinha do livro Palavras de Vida Eterna, lição 38, Salvar-se. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. É digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo em que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder, os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz, os egípcios desciam à decadência, os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade, e a redenção por chama divina começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como reerguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Graças a Deus. E diante dessa belíssima página, que nós nos espelhemos no nosso Mestre Jesus, que nos ensinou o caminho que nos leva ao Pai, ajudando-nos a libertar-nos do homem velho que ainda existe em nós, para que possamos adquirir as virtudes que nos são necessárias, o aprimoramento do nosso íntimo, para que sejamos a cada dia melhores. E que isso seja, sim, o roteiro de nossos espíritos, a melhoria interior de nós mesmos, para que possamos, nos educando, educar os outros. E assim, Senhor, gratos pela vossa bondade, pelo vosso amor, rogamos que seja em teu nome, sim, que derrame as tuas bênçãos sobre a nossa Ana Virgínia, que nos trará o estudo do teu Evangelho na tarde de hoje. Que ela seja envolvida no teu amor para ter a inspiração e intuição daquilo que é necessário que ouçamos. Abençoa nossa Francisca, que nos trará o estudo e o comentário do Fonte Viva, que ela também seja envolta na tua luz e no teu amor, para poder explanar o Fonte Viva. Envolve-nos a todos, Senhor, que seja em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus nosso Pai, que possamos, encerrando esta prece, dar-nos início aos estudos e passes da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Com muita gratidão que a gente se encontra na tarde de hoje, podendo estarmos aqui reunidos
para falarmos mais um pouco do estudo da doutrina espírita, da palavra de Jesus para nós, do aconselhamento, dos trabalhos que devemos fazer, das estradas que devemos traçar. E aqui estamos, agradecidos, sim, nessa tarde de muito calor, mas que faz parte da nossa existência, faz parte da vontade divina, e que sejamos gratos por aqui estarmos nessa bendita casa que nos acolhe ainda da maneira que somos, E na tarde de hoje nós vamos dar início ao capítulo 4, que tem como título: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo é muito interessante. Ele tem 26 itens, então ele é bem grandinho, Nós vamos falar de novo dentro desse capítulo ainda em março. Então é muito interessante a necessidade que nós temos de falar sobre a reencarnação e a encarnação nas nossas vidas. Na tarde de hoje, nós vamos falar sobre ressurreição e reencarnação. Nós vamos nos limitar a lermos só o primeiro item. São 4 itens para a gente poder desenvolver a lição da tarde. No item 1, que é o que vai ser lido, está escrito desta forma a expressão de Jesus. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhe responderam: Uns afirmam que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. Isso está em Mateus e em Marcos. Então, há uma continuidade. Quem quiser depois ler em casa, do capítulo 1, que nós acabamos de ler, ao 4. Bom, mas a gente vai explorar esses 4 itens na tarde de hoje. É importante que a gente observe o seguinte: antes de mais nada, nós temos que ver a diferença entre ressurreição e reencarnação, Parece uma diferença fácil, mas para muitos homens ainda se torna uma situação obscura, por conta de dogmas da igreja, de certas igrejas, por conta de mau entendimento e assim por diante. Então vamos lá. A diferença entre a ressurreição e a reencarnação é o ponto-chave da doutrina para entendermos os propósitos de Jesus. Na Bíblia, ela ensina o que para nós? Que a ressurreição é a recriação de uma pessoa e não a união da alma com o corpo. Isto é, na ressurreição, a gente repete, vamos dizer assim, o mesmo corpo. Trazemos a mesma alma e o mesmo corpo. Isso é ressurreição. Já na reencarnação, nós trazemos
a alma, o espírito, aquele espírito, mas num corpo diferente, que nós vamos ver na tarde de hoje. Por que do diferente, né? Porque a gente aí engloba a justiça divina, aí engloba toda a nossa trajetória quanto espírito, toda a nossa experiência quanto espírito, para que nós voltemos num outro corpo, até num corpo de sexualidade, digamos assim, de gênero, diferente da encarnação que tivemos anteriormente, né? Uns foram homens e vêm mulheres e vice-versa, né? Porque da necessidade, a gente vai ver, da evolução. Então, os judeus, né? Eles já acreditavam na possibilidade de sobreviver após a morte. Eles acreditavam sim. Isso eles tinham certeza. Havia essa certeza, essa confirmação entre eles da necessidade, da existência, da possibilidade de vida após a morte. Mas essa ideia era de ressurreição, da ideia do mesmo corpo voltar à vida, né? Não mencionavam a reencarnação. O que a própria ciência já nos provou que é impossível. Segundo a ciência, nós sabemos que a doutrina espírita, ela caminha com a ciência, né? Ela caminha paralela à ciência. Então, nós vamos vendo em vários livros espíritas explicações científicas para determinadas coisas também. Então, a gente vai vendo que não há uma possibilidade de nós voltarmos naquele mesmo corpo, com aquele mesmo espírito. O que é importante ressaltar nisso tudo? No Espiritismo, a ressurreição é entendida como a aparição do Espírito de Jesus aos seus discípulos. Houve esse ponto, tá? Jesus voltou, né? Ressurgiu, né? Apareceu para os seus discípulos naquele mesmo corpo onde ele foi crucificado. Então, isso o Espiritismo traz, né? Mas não que isso seja trazido como a reencarnação. Nós vamos desenvolver. O que é a reencarnação para nós? Gente, na nossa explanação, a gente vai em ressurreição e em reencarnação. Vamos em ressurreição e vamos em reencarnação, para que a gente tenha uma linha de pensamento nessa comparação, tá? A reencarnação é o quê? O que a gente entende disso? É nascer em um novo corpo. Então, um novo corpo. Eu posso ter conhecido uma pessoa como nós temos essa experiência, nessa vida, num corpo, com uma determinada característica, e nessa mesma vida, essa criança, esse espírito, reencarnou com características completamente diferentes, fisicamente falando, certo? Porque a sua bagagem espiritual ele traz. A gente sabe muito bem do esquecimento quando ele chega ao corpo, certo? Quando ele encarna. Ele tem aqueles benditos esquecimentos que a gente tem, né? Das nossas escolhas, disso tudo que a gente já sabe dentro do Espiritismo. Mas a gente sabe
que ele tem uma bagagem. E era uma menina, hoje é um menino. Outros, era um menino, e hoje é um menino. Mas era um menino com uma certa característica, uma certa cor de pele, com uma certa cor de olhos, e hoje é um menino com uma outra cor de pele, uma outra cor de olhos, e que no tempo que ficou no plano espiritual, teve o tempo suficiente para reaprender certas coisas, aprender coisas novas, para vir de novo à Terra, ao planeta. Bom, mas ele não veio no corpo que ele desencarnou. Então a gente vê a grande diferença, né? E a gente vê que a ressurreição, ele morre, né? E vem grande, vamos dizer assim, adulto, da mesma maneira que ele morreu. Já a reencarnação, o que traz para nós? Ele desencarna, né? Às vezes idoso. E como ele vai nascer? Vai reencarnar idoso? Não, ele vai reencarnar um bebê, né? Tendo que passar por todas aquelas fases de engatinhar, que muitas das vezes o espírito até, ele em espírito traz, né? Num conhecimento, digamos, numa mesa mediúnica, alguma coisa, ou até a doutor Herma, poxa, tem que passar por isso tudo de novo, né? Às vezes uns pulam até etapas, né? Não querem engatinhar, aí vem a ciência, né? E fala a fisioterapia, a medicina, o pediatra fica preocupado de queimar a etapa, que a psicologia, que aquilo vai fazer mal a ele adiante, mas a gente pode até acarretar alguma consequência, sim, mas é porque muitas das vezes aquele espírito já pensa com ele, eu já passei por isso, eu vou ficar de pé. Então, falta muita coisa. Quando tem um termo que diz entre o céu e a terra existem muitas coisas que a gente não entende, é justamente por aí, né? Porque há muitos estudos em inúmeras graduações, né? E, no entanto, a gente se depara com a doutrina que vem explicando aquela história daquele espírito direitinho para nós. Então, seguindo, falando um pouquinho de João Batista, né, que foi citado aqui no número 1 e no item número 2 ele também é bem citado por conta do que ele passou com Herodes, a gente vai falar um pouquinho dele. Os discípulos entenderam que Jesus queria dizer que João Batista era Elias reencarnado, e ele vinha para restabelecer todas as coisas. O que é restabelecer todas as coisas? Né? Quem era João Batista? Que espírito de tamanha importância era esse? Ele foi o homem que abriu as portas para a missão de Jesus. Então, olha a importância de João Batista. João Batista, ele foi um precursor, quer dizer, ele trouxe de antemão muitas coisas sobre Jesus. Ele era primo de Jesus, né? Ele foi chamado para batizar Jesus. E vocês pensem, ele tinha tamanha humildade, tamanha característica assim de amor, um espírito do bem, que ele de primeira, ele não aceitou batizar Jesus. Ele não se achava capaz de batizar Jesus. Tamanha, assim, vamos dizer assim, o respeito, né, que ele tinha por aquele espírito.
Então ele não queria. Mas depois, de muito convencê-lo, de muito ele entender, ele precisava continuar com a humildade que ele sempre teve, ele resolveu aceitar e batizar Jesus. Só que havia Herodes. E Herodes, ele era um espírito, não do bem, trabalhava contra o bem. Então, ele não queria nada que se dirigisse ao amor, nada ao bem, Nós estamos falando assim bem simples, senão a gente não consegue falar a palestra toda. Então, o que ele fez? Ele resolveu perseguir todos aqueles que pregavam esse tipo de sentimento. Só que João Batista, ele sabia muito da vida íntima de Herodes também. Herodes, ele era casado e tudo, e ele sabia dos erros que ele praticava como esposo lá e tudo. Então, Herodes ficou com mais dificuldade em relação a João Batista e mandou realmente prendê-lo. Ele foi preso, Herodes foi preso primeiro e tudo, Os discípulos iam visitá-lo na prisão, e a preocupação dele é que ele era orientar os discípulos para que os discípulos seguissem o caminho de Jesus. Era sempre aquilo que ele deixava de legado: sigam Jesus, sigam todas as palavras de Jesus, os objetivos de Jesus, vamos dizer, está faltando a palavra aqui para mim, os ensinamentos de Jesus. E assim os discípulos saíam da visita e iam, até que Herodes mandou matar João Batista. Bom, vamos ver o que diz o significado da frase que tem como título do nosso capítulo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o que ninguém pode ver o reino de Deus? A gente escuta muito isso, Se não nascer de novo. Como é que a gente interpreta essa frase? A encarnação é uma necessidade para que o espírito possa exercer a inteligência e a bondade. Se nós buscamos a nossa perfeição relativa, porque a absoluta, gente, fica com os espíritos perfeitos, nós buscamos a nossa perfeição relativa, nós temos que partir da premissa que temos que exercer condutas que nos leve a caminhos do bem. Nós temos que percorrer o bem. Ana, mas o mundo está aí trazendo para nós situações absurdas que não deixa a gente ficar com o pensamento no bem. Muitas das vezes, não deixa a gente caminhar no bem. Vou dar um exemplo muito rápido para vocês. Hoje, na minha casa, vão 2 jovenzinhos passar a tarde com meu filho, de 18 anos. Amigos de turma. E uma menina que vai, ela reside numa localidade, eu não vou citar o nome, numa localidade aqui em Jacarepaguá. Eu, desde ontem, quando ele falou para mim, mãe, na hora que ela foi embora, eu e meu pai, vamos levá-la em casa. E aonde ela reside, nós já levamos, até eu já levei. Só que a gente tem que entrar com tudo que é aquilo, alerta de carro, com os vidros todos baixos, E a gente vai até o trajeto, ela mora lá dentro, ela não mora na beiradinha, com uns olhos assim meio curiosos para dentro do carro, mas a gente vai na fé, com aquela intenção que a gente está fazendo bem para aquela menina. Então, quando meu filho pediu, eu fiquei com aquilo, eu falei, pensa bem,
Aí eu saí de manhã e encontrei uma pessoa que reside lá nessa localidade. Ela me disse o transtorno, para não falar nos outros termos, que foi essa noite naquela localidade. E que ninguém está podendo entrar lá. Gente, chego eu. Mateus, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. Não tem como, nem motoboy está podendo entrar lá. Tem que se identificar. Então vocês vão fazer o seguinte: vamos deixá-la perto de um shopping que tem ali. Ela vai percorrer por dentro desse shopping todo. Ela vai sair lá em cima. Já é meio caminho andado para ela chegar na residência dela, até porque ela lá é conhecida da localidade. Então aí, como é que a gente fica querendo, né? A gente quer a nossa perfeição relativa, mas como é que a gente fica? Olha a briga de sentimentos. Gente, eu quero fazer o bem, eu quero deixar a menina, os pais chegam muito tarde do trabalho, né? Eu quero deixar a menina salva, sã na casa dela. Mas não posso. Aí você fica por dentro com uma turbulência de sentimentos para poder entender uma situação como essa que te impede de querer fazer o bem. Mas se a situação do local é essa, que não é o local, gente, é o mundo, né? Está sendo essa. Como é que a gente pode contornar sem a gente vibrar mal, impedindo a nossa evolução? Não, eu não vou deixar de levar lá, mais próximo eu vou deixar. Onde não oferece perigo a mim e ela também já está bem mais próxima. Então, é uma situação que a gente tem que lutar com isso a todo tempo. A outra interpretação é que a reencarnação é uma forma de continuar a aprendizagem onde as lições são mais difíceis de reter, né? A gente desencarna, leva conosco ainda aquela situação que a gente, eu não fui legal com a nossa amiga, não fui legal com a Sueli, não fui legal. Mas não estou legal também. Aí desencarno, aí volto, aí deparo com fulano engraçado, pequenininho ou em outras vidas. Aí aquela afinidade surge que a gente não sabe nem como. Nossa, a gente tem uma afinidade com a pessoa, a gente não sabe como. Aí dali, daquela afinidade, daquela ligação, a gente vai acertando aquelas arestas que a gente deixou para poder acertar nessa vida e não quis muitas das vezes. Principalmente família, gente. Família é tiro e queda, porque é certo. É certo. A gente vai acertar ali, na família. Tá? É um acordo assim que nesse capítulo vai falar sobre laços de família. Então a gente vai ver que faz parte desse processo. O espírito também pode progredir moralmente e abreviar o tempo da encarnação dele. A reencarnação fortalece os laços de família por conta desses acertos, por conta de você não desistir do outro. Gente, às vezes a gente fala, né? Você casa e você, às vezes, separa. Mas você vai separar de um filho? A gente vê essas situações, né? Por isso é uma aprendizagem, a reencarnação. A gente vê os pais abandonando filhos. Isso existe. Mas aí cada um vai, né, se acertar. Mas já imaginou como é que é? Ele não está me agradando, ele está respondão, ele está assim, ele está assado, ele não obedece.
Aí eu vou abandonar esse filho, e o marido, o que você faz? Ó, não está dando não. Vai embora, não está dando não. Mas você, nenhum, nem outro. Nós temos histórias de consulta, doutor Herman, de que, isso foi dito, porque não foi citado o nome, nada disso, tá, gente? A pessoa já não aguentava mais conviver com aquela criatura e ia se separar. Então, a outra estava acomodada, para ela estava tudo bem, porque aí quando os dois entram em conflito é uma coisa, mas não, a outra estava tudo bem para ela, sai, não faz diferença, só que uma estava tomando atitude. E doutor Herman falar, de novo, vai falir de novo? Era a terceira reencarnação com aquele espírito. As outras duas já tinha abandonado ele também. Aí o que você faz? Você aceita e fica, né? Você pensa, vai que na próxima ele venha melhor, ou eu não venha casada com ele, ou ele vem como um filho meu, né? Então é para a gente pensar e repensar. O que eu vou fazer um questionamento. A vida depois da morte, né? A gente sabe que sim. Uns aceitam, os outros ainda têm resistência. Por que tem resistência? É mais cômodo, é muito melhor eu comer uma porção imensa de batata frita com bacon, né, e tomar digamos assim, uma bebida mais, uma cerveja, vamos dizer assim, um chopp, uma coisa assim, uma comida um torresmo, né, maravilhoso, sabendo que aquilo pode entupir minhas veias, fazendo e acontecendo, porque os médicos já me sinalizaram. Piorou, porque se os médicos não sinalizaram, ainda vai, tá errado, mas ainda vai. Pior é quando você toma conhecimento do fato e continua errando. Porque eu só tenho essa vida. Então vou gozar dela. É só essa e acabou. Mas olha, gente, eu particularmente escuto muito isso. Muito. Quer dizer, mas mesmo que você só tenha essa vida, alguém te deu essa vida. Alguém te deu esse corpo. Isso você crê. Ah, sim, Deus me deu esse corpo, né? Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas não acredito em outra vida. Então, que nós tenhamos respeito por aquilo que nos foi dado. Se não acredita que vai ressurgir, mas que nós tenhamos respeito por aquilo que nos foi dado. E muitas das vezes a gente não vê isso. Foi a doutrina espírita que inventou a reencarnação? Não. No Antigo Testamento, gente, em Jó, em Nicodemos, já tem, entre linhas, vamos dizendo assim, já você vê uma certa interpretação, a gente pode fazer uma interpretação de que eles já traziam alguma coisa referente a a reencarnação em si, tá? Muito sutil, porque se você for lendo, você vai vendo que a gente lendo com a nossa mente, né, de conhecimento da doutrina, você fica assim, essa passagem aqui é dúbia, né? Dá para você interpretar das duas maneiras. O que eles escreveram, o que eles deixaram, a eles pertenceu. A gente vai vendo que nas igrejas, né?
Por exemplo, a Igreja Católica, né, que não comenta sobre a reencarnação, ela já traz para nós, até o nosso Papa, já traz para nós algumas ideias referentes, já dá uma ideia assim, sutil sobre esse ponto da nossa trajetória. Então, ou que nos facilite a chegar, né, nessa evolução da gente, né? Por quê? Digamos, hoje já é aceito, pedem, né? O Papa pede para aceitarmos, não sermos homofóbicos, aceitarmos o dito diferente. E vocês vejam, né, que como está reencarnando, né, espíritos com características diferentes das tidas normais para a sociedade. Até as crianças trazendo transtornos. Mas, gente, o número é muito avassalador. É muito avassalador. Por que isso? Sim, aquela criança tem um comprometimento na mente por alguma coisa que aconteceu e ela voltou ao plano espiritual e pediu para reencarnar com aquela característica, com aquela dificuldade. Perfeito. Mas a gente vê que nós temos que ser mais pacientes, temos que ser mais humildes para cuidarmos desse espírito. Então, um ajuda o outro. Ele precisa ser cuidado e eu preciso saber que eu tenho que cuidá-lo, mas para cuidar de um espírito tido como diferente, ou lidar com um espírito tido diferente, eu tenho que exercer a minha calma, a minha paciência, a minha sabedoria. Não tenho conhecimento disso. A quem recorrer? Quem pode me ajudar? Sabe quando João Batista falou assim, eu aceito batizar Jesus? Sabia que era uma atitude que ele precisava fazer? É como nós temos, não vamos nos comparar a João Batista, tá, gente? Mas eu estou falando em relação à humildade. Nós temos que ser humildes para falar. Francisca, você conhece um psiquiatra? Você conhece um psicólogo? Um neurologista? Sabe Deus, o profissional que seja, que possa me auxiliar, porque eu não sei como lidar. Nós falávamos sempre para nossa filha mais velha, olha só, presta bem atenção, porque ela tinha amigas que iam para baile, para isso, para aquilo, e ela não era chegada a isso, mas você fica naquele meio de sedução, nível médio, né? Você quer, já com uma certa idade, 17 anos, né? Aquela coisa. Olha só, presta atenção. Eu fui pedagoga. Eu sou pedagoga, sou professora na época. Presta atenção, não estudei para lidar com ninguém que se entregue a substâncias não aceitas na sociedade. Presta atenção. Se acontecer isso, eu vou pedir socorro numa clínica psiquiátrica. E é o que eu vou fazer. Então, põe a cabeça no lugar.
Graças a Deus, essa eu passei. Agora faltam os outros 2. E vão no mesmo, a cartilha é a mesma, já que não deu certo na primeira, a gente segue a cartilha. Então é por aí, é não desistir, é enfrentar o diferente, é enfrentar aquele buraco que foi colocado na minha frente sem eu esperar. Eu tenho que pular. Eu não consigo, alguém vai me ajudar. E eu vou pedir ajuda. Então vamos lá. A doutrina espírita veio nos esclarecer sobre ocorrências, os fatos, com provas irrecusáveis sobre a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. No livro Céu e Inferno, gente, aquilo ali é outra cartilha. No livro Céu e Inferno, leia o livro Céu e Inferno. Tem casos assim de aceitação de espíritos e tem casos de pessoas que reencarnaram assim, né? E continuam espíritos assim, sem querer ajuda, sem querer socorro, nada. Porque eu sou e sou e sou. Não entendendo muito à sua volta o que está se passando, mas dentro de si aquele orgulho, aquela vaidade continua viva. Como fica o espírito em relação à reencarnação? Vou contar uma história para vocês. Imaginem uma escola, várias turmas, correto? Cada turma com a sua série, cada turma com a sua característica. A gente escuta muito falar assim, e digamos a mesma série, e esse ano, né, que agora é ano, não é mais série, e o 5º ano tem 3 turmas, mas a turma tal é tão calma, né? Já a outra turma, nossa, como ela é agitada. Muito bem, chega, toca o sinal, vai todo mundo para o recreio. Chega no recreio, o que acontece? Todo mundo se reúne. Então o calmo, às vezes esbarra no agitado, o agitado se incomoda com aquele muito calmo, e às vezes também o calmo se junta ao agitado, porque alguma coisa também seduz ele naquela agitação do outro. Né? A gente às vezes tem curiosidade de saber por que aquele ali é diferente de mim, né? Vamos puxar um papo com ele, uma conversinha. Mas aí toca o sinal de novo. Toca o sinal de novo, o que acontece? Cada turma vai para a sua sala, certo? Com a sua afinidade. Então, nada mais é do que nós somos indivíduos com as nossas necessidades de conhecer o diferente, conhecer aquele ali. Então, eu quero conhecer, mas na hora que dá o sinal, eu tenho que ser obediente. Eu tenho que voltar para aquela turma onde eu fui colocado. Se eu me incomodo um pouco, é uma problemática minha, mas ali eu fui colocado. Então, gente, o que eu quero trazer? A vida da gente é assim. Nós somos colocados no local tal, no local tal, no local tal. De repente a gente é solto. Aí a gente vai para o centro da taquara e aquela confusão, a gente sai daqui, estamos aqui. Aí a gente vai para o centro da taquara, aquela confusão. O primeiro que pisou no meu pé, esbarrou em mim, eu vou dar um piti? Eu até posso, mas eu vou colher as consequências daquela situação. Mas aí terminou tudo bem, eu sei, não, tem que pegar o ônibus para voltar para minha casa. Volto eu para o meu porto seguro. Mesmo sabendo que dentro daquele porto seguro também tem alguém que ainda tem um espinhozinho me cutucando.
eu tenho que voltar para lá. Então, gente, tem 2 tipos de indivíduos. A Ana tem mais? Tem, mas vamos falar aqui de escola, que vamos continuar com esse exemplo. O indivíduo que se esforça o ano inteiro, mas se esforça mesmo, é obediente, faz trabalho de casa, é caprichoso, não é de faltar. E chega no final do ano, tem as avaliações finais. Nós temos as nossas avaliações finais também. Aí chega o final do ano, ele passa para o outro ano. E o outro indivíduo tem aquele que vai fazer a avaliação final e fica reprovado. Aí um fala assim, dentro desse segundo indivíduo, a gente ainda abre 2 vertentes assim. Um fala assim, a culpa foi do meu colega, me cutucava o tempo todo, me jogava meu lápis no chão, e papapá, e não sei o que. Peraí, o trabalho de casa não foi o colega, as faltas não foi o colega. Joga a culpa pro outro. Muitas vezes a gente faz isso, hein? Quando vem, às vezes, fazer uma crítica que tem que ser construtiva para nós, a gente fala, mas é que o tempo não deu. Que culpa que eu tenho que o ônibus atrasa? Eu não me preocupo em sair mais cedo para pegar um ônibus mais cedo. Eu boto culpa no ônibus. É mais fácil para mim. E tem aquele aluno que se redime. Poxa, eu não imaginei nunca que ia dar nisso. Que vai no roldão o ano todo na brincadeira, não imaginei nunca que fosse dar nisso. Eu tenho que me arrepender. Eu me arrependo. Tem que se arrepender. Muito bem. Aí a gente pergunta, né? Será que quem é de nós que nunca pensou nisso? De que, Ana? Do tempo que eu perdi. Quem é de nós que a gente nunca pensou nisso? Poxa, perdi meu tempo. Eu podia ter feito isso. Aí você vai vendo a idade indo e você não fez. Aí você começa, não fiz por causa de filho, não fiz porque eu tinha isso, não fiz porque... Nem sempre é verdade. Você não fez porque você não arrumou, não se arrumou, não se enquadrou para fazer aquilo. Então, ainda me questiono, se eu tivesse mais oportunidade, eu faria diferente quando chega o arrependimento na nossa vida, né? E quem foi que atendido seu pedido não sentiu gratidão? Por exemplo, eu peço uma chance a Francisca para trabalhar digamos, eu estava trabalhando com a Francisca, fiz uma besteira, me arrependi, vou lá na Francisca. Francisca, você deixa eu voltar para o trabalho? Aí a Francisca diz para mim, deixa, Ana. Eu tenho que ter o quê? Gratidão. Porque eu estou dando uma volta e estou continuando no caminho certo. Eu consegui driblar aquela minha vaidade e voltei para o caminho correto. E aquele que nos pediu uma oportunidade na vida, será que a gente sempre deu essa oportunidade para aquele próximo? Ou a gente falou, agora é ferro e é fogo. Aquilo que fez vai ter que arcar. Lógico, gente, nós não temos que esquecer. Nós vamos chegar bem aqui.
A Francisca podia fazer isso comigo. Ana, vem aqui, eu vou deixar você voltar, mas você fez isso, aquilo vai dando uma gastura, né, não, Francisca? Uma gastura, e para quê? Para lembrar ao outro aonde ele escorregou, aonde ele cometeu aquele erro, aonde ele pode melhorar, aonde ele pode resgatar suas virtudes a partir daquele momento. É isso que nós temos que pensar. A reencarnação é o poder de voltar a reescrever a nossa história. A gente está voltando, vamos reescrever, com base nos estudos, nossas experiências e sofrimentos. Eu vou ler para vocês. Aqui no Livro dos Espíritos, na 171, está assim: Justiça da reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? É a pergunta 171. A resposta é: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se? Não, são filhos de Deus todos os homens? Perdão, vou voltar. Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Nós já falamos sobre isso, mas eu queria trazer que está na parte da pluralidade das existências, no capítulo 3, parte 2 do Livro dos Espíritos. Então, como nós falamos anteriormente, todos nós visamos a perfeição e a lei do progresso está aí para ser cumprida. Voltando à sala de aula, pensemos nos nossos alunos, né? Cada aluno vai aprender de acordo com o seu tempo. Essa palavra tempo, ela se aplica a tantas situações. Nós trabalhando na obra social, tem pessoas que chegam na obra social de pouco tempo, né? E já se enquadram na obra social, seguem aquelas regras da maneira que é estipulado pela casa. Então, o tempo de aprendizado dela, de aceitação, foi bem mais curto do que outras que já estão na casa há muito tempo, que ainda estão se enquadrando. Isso eu estou trazendo assim da obra social, porque a gente tem mais conhecimento. Se enquadrando dentro das regras da casa. E toda vez você tem que falar: olha, fulano, não faz isso. Fulano, olha a hora. Fulano, sobe. Fulano, fala mais baixo. Fulano, isso. Fulano, aquilo. Né? Por quê? Porque cada um tem seu tempo. Eu tenho o meu. Cada um daqui tem o seu. Eu não cheguei aonde eu pretendia chegar, mas eu estou devagar caminhando para lá. Eu vou chegar no meu tempo. Para finalizar, devia ser rápido, tá? Vou ler rapidinho. Eu trouxe a história de Anacleta. Ela está no livro Missionários da Luz, trazido por espírito de André Luiz.
narram-se várias histórias passadas no plano espiritual. Uma delas se refere a Anacleta, que programa sua próxima reencarnação. Anacleta é apresentada como um exemplo vivo de ternura e abnegação. Ao defrontar-se com essa descrição, o leitor imagina se tratar de uma alma em boa situação. Entretanto, ela prepara uma nova vida extremamente difícil e trabalhosa. Segundo a narrativa, ela se complicou por alguns excessos de meiguice desarrazoada. É uma pegadinha. Na última encarnação, foi uma senhora de posses e esposa de um homem honrado. Também foi mãe de 4 filhos saudáveis, 3 rapazes e uma moça. O pai tentava exercer uma salutar influência sobre os filhos. Desejava encaminhá-los ao trabalho e discipliná-los na vida reta. Mas Anacleta, embora devotadíssima e desejosa da felicidade dos filhos, contrariava a influência do pai. Ela entendia que os filhos podiam gastar seu tempo em obrigações sociais. Incentivava-os na busca de divertimentos e passatempos. Ocorre que eles possuíam importantes fragilidades morais. Sem ocupação útil, desvirtuaram-se na busca de prazeres. Dilapidaram o tesouro da saúde e desencarnaram cedo e em tristes condições. Terminaram em baixas regiões do plano espiritual e em estado de grande sofrimento. Anacleta, ao retornar à pátria espiritual, compreendeu o desatino que cometera. Conscientizou-se de que o dever dos pais é educar os filhos para Deus e não para os prazeres humanos. Gastou mais de 30 anos para resgatá-los e programar a futura reencarnação. Nessa, seriam todos muito pobres. Os 3 rapazes teriam graves problemas físicos pelo mau uso do corpo na vida anterior. Anacleta ficaria viúva precocemente e teria uma vida de muito trabalho e sacrifício. Em sua labuta, contaria apenas com a ajuda da filha, também portadora de marcantes conflitos. Então, o que a gente viu aqui? Que bendita reencarnação, né? Porque ela faliu por ser ingênua, querendo o melhor dos filhos na visão dela, e o marido tentando arrastar os filhos para o melhor e ela não concordando. Ela desencarna, precisou aprender no plano espiritual, aonde houve, toda a problemática da sua vinda à Terra anteriormente. Bendito esquecimento que a gente tem, porque se ela se lembrasse, ela não ia querer vir, mas nós mesmos, nós mesmos traçamos a nossa vinda. Então, lamentar é perder tempo, é tentar entender e aceitar. Então, está aqui a história de uma querida que veio para resgatar de uma maneira muito diferente da outra vida, mas que com certeza ia trazer mais felicidade quando ela encerrasse a sua vinda na Terra de novo, mais felicidade e numa caminhada, mais perfeita para essa vamos falar de novo a palavra perfeição relativa que a gente visa alcançar.
né? Visando principalmente a nossa moral. Moral foi o que ela não via, né? O pai queria. É difícil acordar um filho no dia de sábado cedo para trazer para a evangelização? É quase que impossível. Mas ele vem. É difícil, nós domingo temos encontro no asilo. É a primeira nossa visita ao asilo do Sodalício. Imaginem, lá é quente, lá é muito quente. São idosas cegas. Nós já sabemos, 2 horas da tarde, 3 horas começa o nosso trabalho lá. É confortável fisicamente? Não. A gente canta, a gente tem que dar na boquinha a comida delas, o lanche, mas moralmente é muito confortável, é muito satisfatório, viu? Eu prefiro trocar a praia de um domingo, um divertimento, por esse trabalho, porque a gente deixa lá, nos corações de cada uma, a esperança, a alegria em dias melhores, porque já basta aquela dificuldade dessa reencarnação que elas estão passando. Obrigada pela paciência, tá? Gratidão a vocês. Uma boa tarde. Vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, lição 150, a oração do justo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Considerando as ondas do desejo, em sua força vital, todo impulso e todo anseio constituem também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, acariciando o filhotinho, no íntimo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos d'alma, pede explicações da divindade de maneira a educar os impulsos da fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda aqui, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte do teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente, e a providência divina, através da natureza, vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo Tiago destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder.
é que a consistência reta no ajustamento à lei já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos amontoa amor. Quem amontoa amor acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelo veículo da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus, que os médiuns se posicionem e que cada um de vós se conecte com Jesus, com os amigos espirituais, para que eles possam se debruçar sobre cada um, para que eles possam vos acessar através desse amor, através desse trabalho de amor e bondade. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Esta mensagem do Espírito Emmanuel nos faz lembrar que todo desejo é uma prece, um pedido, seja visando o bem ou o mal. Ocorre que, em geral, a natureza responde, não muito tardia. Veja a manipulação do meio ambiente de modo não sustentável. Enganam-se aqueles que não acreditam que estão em permanente contato, sem orar, com seu Criador, que responde das formas mais diferentes possíveis, de acordo com o emissor, aquele que emite, aquele que envia, pensando na eficácia da prece dita conscientemente. Lembremos que Jesus Cristo, quando foi interpelado pelos seus discípulos sobre o que ocorrera com a figueira que ele tinha amaldiçoado, respondeu-lhe, entre coisas que: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. É bem verdade que existem necessidades que não são boas para nós. E se estamos pedindo diretamente para Deus, Ele nos responde, sim, mas com energias para passar o momento, com ideias que possibilitam que nós nos desenvolvamos no sentido de resolver o problema vivido. Pedi e obtereis. Está lá em Eficácia da Prece, no Evangelho. Emmanuel nos faz pensar no poder da oração, na forma de, numa prática, no bem. Ele nos faz ciente disso, quando nos informa: o bem que praticares em qualquer lugar é teu advogado em toda parte. Nesta mensagem, Emmanuel explica o significado dessa afirmação, quando nos faz lembrar que, quando praticamos o bem, orações de agradecimentos são levantadas aos céus em nosso favor. Devemos lembrar que até o espírito mais cruel, quando é beneficiado por alguém,
passa a protegê-la dos seus afins. Que sejamos sempre justos, pois toda ação justa é credencial para um contato mais íntimo com o Pai. Que não nos esqueçamos disso e que hajamos espontaneamente, sem esperar troca, pois ela é também espontânea. Nos momentos de dores ou aflições, sentimos pesar nos ombros um fardo conforme nossas antigas ações. No entanto, ao ajudar o próximo a sair de seus escombros, o peso do fardo fica abaixo de seu máximo. Que Jesus nos conduza, nos abençoe e envolva o nosso coração com a sua luz. Continuemos com o pensamento em Jesus, nos amigos espirituais, para que possamos ouvir a mensagem do plano espiritual com o coração, com harmonia, com luz. Então, peçamos a Jesus que nos abençoe sempre. Graças a Deus. E assim, diante da justiça da reencarnação, temos a prova de um Pai amoroso que nos permite fazer escolhas equivocadas, mas que tenhamos a oportunidade de retornar ao caminho do bem, a refazermos as nossas histórias, a escrever a página da nossa vida de uma forma diferente, cônscios da nossa responsabilidade diante das nossas escolhas, mas sabendo que não estamos fadados para o mal pela eternidade. Então vamos aproveitar a reencarnação. Vamos fazer todos os esforços para nos libertar do homem velho que ainda existe em nós. Vamos praticar o bem em toda a sua extensão. E vamos fazer como Jesus nos ensinou: amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos caluniam e nos perseguem. Sim, meus irmãos, é caridade. Então, que tenhamos consciência da nossa responsabilidade e aprendamos com Jesus a fazer da nossa história a diferença de nos amarmos como irmãos e desejarmos o bem a todos. Sim, Jesus aqui esteve, nos ensinou o caminho que nos leva ao Pai e ainda continua nos auxiliando para que possamos fazer a nossa parte, aquilo que nos comprometemos. Ninguém muda ninguém, a não ser a si mesmo. E que nessa trajetória nós possamos cada vez mais vencer a nós mesmos e fazer todo o bem possível em prol de todos aqueles que estão ao nosso entorno. Que a paz desse Mestre envolva todos os corações e que o amor possa cobrir a multidão de nossos pecados diante da eternidade.
e vamos ser felizes, não buscando ilusões, não buscando atalhos, mas seguindo a trajetória que nos leva até ao encontro do Pai. Que Deus abençoe a todos nós e que essa paz permaneça com cada um, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui, encerrando a nossa reunião nessa tarde de hoje. Gratos sempre, Senhor Jesus, porque com esse solzão que está aí fora, nós escolhemos estar aqui, a Teu serviço, para ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as orientações que nos trazem do Seu Evangelho. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, principalmente por Sua existência em nossas vidas. Obrigado por essa casa que nos acolhe. Obrigado pela oportunidade de trabalho nessa casa. Obrigado, Senhor Jesus, que possamos voltar para os nossos lares na vossa santa paz. E abençoe, Senhor Jesus, os nossos queridos que ficaram em nossos lares. Abençoe a nossa família e abençoe a nossa caminhada. Graças a Deus. Em Seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião nessa tarde de hoje. Graças a Deus. A tia Dias está lembrando aqui que nós temos no dia 1º de março e no dia 2 o nosso encontro de carnaval, que na verdade é o encontro do Livro dos Espíritos, né? A gente fala encontro de carnaval porque é carnaval, né? Então vai ser no sábado. O trabalhador de sábado, não tem como dizer, aí não vim, porque não, é trabalhador de sábado, tem que estar aqui mesmo, né? É um convite que a espiritualidade faz para todos nós, para comparecermos a esse encontro, que vai beneficiar ao nosso espírito. Os encontros é para nossa evolução. Quem faz um encontro evolui, claro, estudou o ano todo para nos trazer a informação, mas se nós estamos querendo evoluir também, a gente tem que evoluir aprendendo, estudando, e nos encontros a vantagem que nós temos dos encontros é que nós podemos interagir, podemos perguntar tudo o que quisermos perguntar. Então, vamos participar, vamos buscar uma luz para o nosso espírito através da participação desses estudos, desses encontros. Porque, gente, não é a Dirce que vai iluminar o meu espírito, sou eu mesma, eu que tenho que buscar. A Dirce faz com dela, eu faço com o meu. Então, se eu não buscar a luz para o meu espírito, como é que vai ser? Quando eu desencarnar, onde é que eu vou parar? Com que informação? Então, eu tenho que buscar essas informações participando dos encontros, participando dos estudos que a casa oferece. Tem gente que estuda só para trazer para a gente, para passar para nós o que eles aprenderam. Então, vamos aproveitar enquanto a gente está aqui, para a gente não chegar do lado de lá analfabeto da palavra de Jesus. Então, vamos participar. É sábado e domingo, dia 1º e dia 2 de março. Eu sei que está um pouquinho distante, mas a gente, assim, para um idoso que nem eu, tem que ser lembrado assim desde já, né? A gente precisa ficar relembrando para as pessoas esse compromisso que nós temos com a evolução do nosso espírito, tá bom?
Então, que possamos voltar para as nossas casas na santa paz de Jesus. Sejam muito bem-vindos e voltem sempre. Graças a Deus.